Boa Vontade TV, o programa Educação em Debate. Começando sempre com a vibração da saudação legionária. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. O programa Educação em Debate foi criado pelo jornalista e radialista Paiva Neto para discutir os assuntos da educação sob a ótica da espiritualidade ecumênica. No programa de hoje, falaremos sobre como educar as crianças para a preservação do meio ambiente. Antes de conversarmos sobre o assunto, vamos saber o que é a educação ambiental. Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Você já trabalhou essa temática com seus educandos? Qual é o nosso papel diante dessa grande responsabilidade? Compartilhe conosco suas dúvidas, as suas contribuições sobre o tema. Participe do nosso programa ligando 0310 07 940 ou, se preferir, mande um e-mail para educação@boavontade.com. Para falar sobre esse assunto, recebemos no nosso estúdio o professor Nabil Onais, presidente do Instituto para o Desenvolvimento Ambiental e Tecnológico Lotus, professor universitário especialista em educação ambiental. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, muito obrigado. Professor, qual é a responsabilidade da escola no desenvolvimento da educação ambiental? Eu acho que a responsabilidade da escola é a mesma que a responsabilidade pela educação em geral. Ela tem a incumbência, junto com a sociedade, em construir um cidadão crítico, um cidadão mais consciente, um cidadão mais conectado com a sua realidade, um cidadão capaz de fazer uma leitura do mundo e capaz de intervir diretamente e entender quais as intervenções, quais as interferências que esse mundo ele vai exercer sobre a sua vida. Professor, a responsabilidade dos educadores no trabalho da educação sustentável. E a partir de que idade esse trabalho, essa proposta já pode ser desenvolvida com as crianças? Desde o início da idade escolar. Porque, na realidade, a gente precisa sempre repensar. Eu acho que eu gosto até muito do termo que você usou, que é diferente de educação ambiental, educação sustentável, educação para a sustentabilidade. A gente percebe, e isso nessa longa caminhada trabalhando nesse segmento, eu tenho percebido isso, os professores têm muita dificuldade de lidar com a educação ambiental, até porque a gente carrega historicamente um equívoco que não é exatamente um equívoco, não é julgamento de valores, é um histórico equivocado da nossa relação com o meio natural. A gente entendia a educação ambiental como uma educação contemplativa, ela tinha um aspecto mais dogmático, né, da gente ter a natureza como um elemento à parte, como a gente não fazendo parte desse processo. E quando a gente muda o conceito para a educação para a sustentabilidade ou para o desenvolvimento sustentável, a gente gera até uma dúvida para os professores, para eles entenderem um pouco de fato o que significa essa nova terminologia, e isso implica, na realidade, uma reconstrução desse conceito de educação ambiental. Porque educação ambiental não é uma educação só para a conservação do meio natural. Conservação do meio natural é um fragmento pequeno da educação ambiental. A educação ambiental ela é muito mais ampla que isso, que é a nossa própria relação entre os seres, é a nossa própria relação ética, é a relação política, é entender que a gente faz parte de uma grande cadeia ecológica. E cadeia ecológica não é só a relação com o meio natural, mas é a relação com todo, com o meio urbano, com a questão de transporte, com a questão das responsabilidades individuais. E se a gente quiser aprofundar ainda mais, que é hoje um tema muito largamente difundido nas escolas, eu posso falar de educação ambiental e tratar do bullying, que é uma questão da educação de valores. Então, quando a gente começa a mexer um pouco mais nessa água, a gente começa a dar uma dimensão real do que seria um programa de educação ambiental. Por isso que eu gosto muito mais da educação para a sustentabilidade, porque na realidade amplia o nosso campo de visão.
Professor, então nessa perspectiva, esse trabalho não é uma responsabilidade desse ou daquele componente curricular, dessa ou daquela disciplina. Perfeito. Vai além, é um trabalho interdisciplinar de todos os seres humanos, todas as áreas do conhecimento humano. Perfeito. Tanto é que até foi concebida assim a legislação para isso, os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, tratam da educação ambiental dessa forma, e a gente não vê isso sendo implementado. A gente ainda continua vendo a educação ambiental restrita a uma área da escola, geralmente professor da área de ciências ou da área de biologia. Então, você acaba mistificando essa questão da educação ambiental e levando para a relação com a natureza, para a relação direta com o meio natural. Ela é tanto é que na legislação trata claramente disso, a educação formal e não formal. Então hoje a gente percebe, por exemplo, a mídia, o próprio mercado trabalhando o tal da economia verde, tão difundida, tanto discutida no mundo inteiro, e isso é uma forma de promover a educação ambiental. Então quando a gente vê anúncios das empresas falando sobre natureza, falando sobre economia verde, falando sobre uma floresta sustentável, por exemplo, faz parte desse projeto de educação ambiental. Então, se os professores conseguirem instrumentalizar todas as disciplinas, elas serviriam, na realidade, com o mesmo propósito, né? A gente perceber que as disciplinas não podem ser desintegradas da forma que elas vêm sendo tratadas. Raras as exceções, a gente percebe que tem tido um olhar diferenciado sobre isso. Mas na larga dimensão, a gente ainda está engatinhando nesse processo. E é de fato isso. Isso é um projeto interdisciplinar e multidisciplinar. Ele pode ser trabalhado conectados, com as disciplinas conectadas e não só com o tema ambiental dentro das diversas disciplinas. E professor, o papel da família nessa construção desse conhecimento sustentável, dessa postura sustentável da criança. De que forma a família pode contribuir também nessa educação? O papel é fundamental. A família ela tem uma responsabilidade gigantesca. Os grandes exemplos ou os grandes maus exemplos saem da família, saem da sociedade. Quando a família ela abdica desse papel porque ela vem de um histórico, na realidade, da construção da negligência, às vezes, na relação com seus filhos, a gente percebe que isso a escola não consegue consertar. Então acaba sendo uma luta inglória para a escola tentar desenvolver um pouco de consciência ambiental, uma consciência cidadã, e chega em casa e os exemplos eles são exatamente o contrário disso. Então a escola, na realidade, sem também julgamento de valores, o que a gente pode propor é que a escola aproveite essa oportunidade e comece a convidar a família para participar desse processo objetivamente. Então, ela trazendo a família para dentro, ela está dentro do programa de educação ambiental, ela começa a construir uma nova visão e uma visão sistêmica, de que a escola não é só aquele prédio público ou privado cercado com a incumbência de gerar competência. E sim faz parte desse processo da integração cidadã. Então a escola conversa com as empresas, a escola conversa com as famílias participam desse processo e aí sim a gente passa a entender que a escola não é só uma ferramenta de alfabetização. Ela é uma ferramenta de construção de cidadãos. E cidadãos se formam além muros. E a escola precisa enxergar isso e sair além dos seus muros também. E professor, os valores éticos como cooperação, respeito, fraternidade, solidariedade, então eles são assim fundamentais no desenvolvimento dessa consciência. É a plataforma. Para mim é a plataforma onde devem estar constituídos todas essas ferramentas, porque a gente pode errar nas ferramentas. Faz parte do processo de aprendizagem. Eu vou tentar implementar um projeto, não deu certo, eu implemento outro. A gente vai fazendo isso no decorrer. Mas ele tem que estar calçado em cima de uma plataforma eficiente. E essa plataforma é constituída pela transformação ética, pela recuperação de valores, pelo entendimento dos nossos papéis humanos mesmo, né? na questão da que nós somos seres antes de sermos seres competitivos, como a gente vem sendo formado nessas últimas décadas. Nós somos seres humanos que temos necessidade de afeto, que temos necessidade de cooperação, e essa plataforma é a plataforma que deve ser
constituído todos os programas de educação, não só de educação ambiental, mas todo o processo de educação, o processo de relação de cidadania e tudo mais. Então é fundamental essa mudança. Professor, agradecemos a sua participação no programa Educação em Debate de hoje. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, é uma honra. Obrigado. Conversamos com o professor Nabil Onaice, presidente do Instituto para o Desenvolvimento Ambiental e Tecnológico Lotus, professor universitário especialista em educação ambiental. No próximo bloco, saberemos quais as estratégias adotadas pelas escolas da LBV a fim de contribuir para a sustentabilidade do planeta. Permaneça na audiência da Boa Vontade TV. Voltamos já!